Fala pessoal ligado no Facebook do Gazeta Esportiva, tá começando mais um live com Flávio Prado. E aí, Guilherme, tudo bem? Ponte Pretano, não sei se é nóis. Ponte Pretano não, acho que é mentira, hein? Pessoal, lembra de mandar suas mensagens aqui, perguntas, o que você quiser saber sobre o seu time, sobre o Flávio Prado, se ele é Ponte Pretano ou não, pode perguntar pra gente aqui embaixo. E vamos falar do São Paulo, vou começar falando do São Paulo que pega o Figueirense no Morumbi domingo. E vamos falar primeiro com o Marco Aurélio Cunha, né? Nosso amigo Marco Aurélio, né? Veio direto aqui no Mesa. Gosto muito dele. Assumiu a diretoria lá do São Paulo de novo, novamente voltou ao São Paulo, pediu licença da CBF. Cadê a CBF, né, pô? Pelo amor de Deus, né? Agora você espera que o São Paulo dê uma melhorada agora nos seus bastidores? Os bastidores tudo bem, mas no campo o buraco é mais embaixo, né? O time é ruim, o técnico é fraco, todos os problemas que o São Paulo tem, eles são oriundos de gestões terríveis, que vem desde o tempo do Juvenal Juvencio, desde 2008, quando o Marcelo Portugal Gouveia morreu, o São Paulo só foi entrando em decadência. Uma das vítimas, inclusive, foi o próprio Marco Aurélio Cunha. Então é claro que ele é um cara do bem, é um cara que conhece futebol, é um cara que adora o São Paulo, mas ele não faz mágica, né? Então é de se imaginar o São Paulo sofrendo pra caramba, com enormes dificuldades. E se o São Paulo não cair, será porque nós temos vários times ruins. Mas o São Paulo tem potencial para cair. Com certeza. O Marco Aurélio, inclusive, saiu obrigado do São Paulo. Né? Claro, o Juvenal era parente dele, foi ex-sogro e, no entanto, todas as cabeças pensantes do São Paulo ele tirou. Tirou o Dr. Turíbio, Carlinhos Neves, o próprio Marco Aurélio. O pessoal do bem. O pessoal de cabeça pensante. Aí eles foram tirando, os caras foram tirando. E o São Paulo ficou do jeito que ficou. Na cabeça do Juvenal, ele sempre falava, né, que a estrutura resolvia, ganhava tudo. Lembra quando ele tirou o Muricy? Aliás, por muita influência do Leco. Então as coisas estão andando no São Paulo de uma maneira ruim faz tempo, né? Não é de hoje. O São Paulo que sempre foi famoso por ter uma estrutura boa, elenco forte, sempre, todos os anos, né? Faz um tempo já que tá lá. Desde 2008, com a morte do Marcelo Portugal Gouveia, foi o ponto inicial disso. Marco Aurélio Cunha chama Marco Aurélio de Almeida Cunha. O tio dele foi um nome extraordinário da época que o São Paulo era enorme, grandioso, da construção do Morumbi, tinha um conselho consultivo sensacional, com Laudo Natel, Paulo Machado de Carvalho, pessoas Porfírio da Paz, pessoas de um nível altíssimo. E isso começou a ser quebrado quando o Juvenal Juvencio ganhou a eleição do Antônio Leme Nunes Galvão. A partir dali a coisa queda. Não, aí durante um tempo ainda a coisa rolou, mas depois de 2008, com a morte do Marcelo Portugal Gouveia, quando resolveram transformar o Juvenal no imperador, aí a coisa engrossou. Mas e quanto ao jogo do São Paulo e Figueirense no Morumbi? O São Paulo precisa da vitória urgente para não ficar só derrota, empate. Então, jogou bem contra o Palmeiras até, você não achou? Ele não precisou atacar, né? Ele só se defendeu. O problema do São Paulo é atacar. Se você for olhar bem, só o Chaves e o Cuevas fazem gol. Só. Pode ver. E antes era o Caleri. O último jogador brasileiro que fez um gol no São Paulo deve ter sido o Frederich, Serginho Chulapa. Faz tempo pra caramba, entendeu? Então, o São Paulo tá com dificuldades. Então, quando ele tem que fazer só marcação, tudo bem. Quando ele tem que sair pro jogo, não tem criatividade nenhuma. Já era um time fraco, ainda perdeu o Ganso, que não acho melhor e tal, mas pelo menos tinha alguma cabeça pensante lá no meio. Perdeu o Caleri e a reposição foi muito abaixo. O Caleri, por exemplo, cada 3 bolas que ele tinha para fazer gol, ele fazia 1. O Chaves precisa de 5, 6. Mas você acha ele mau jogador, o Chaves? Eu não acho ele mau jogador, mas ele não é finalizador igual o Caleri. Ele é centroavante e não finaliza, só isso. Ele faz o pivô. Não, mas ele faz meio pivô ali. Ele é meia boca. O São Paulo também muito tá longe do Caleri. Muito longe do Caleri, muito longe. Então, o São Paulo tem o Cuevas. Então, como você está acabando concordando, que o São Paulo é um time fraco. É fraco. E ele pode perfeitamente perder do Figueirense, como perdeu do Juventude. Vamos falar agora do clássico, tá, pessoal? Vamos falar do clássico Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro, no domingão. Jogo complicado. O Santos que perdeu do Internacional aí. Reclamaram muito da arbitragem, né? Contra o Internacional. O que você assistiu? Eu trabalhei no jogo. Mas o que você achou? Você achou Um que a arbitragem foi ruim mesmo? Um assalto. Por que você achou? Olha, cara, qual o lance capital que você achou? A possibilidade do árbitro ter prestado serviço para alguém é enorme, é quase 100%. A expulsão do Lucas Lima foi uma coisa ridícula, vergonhosa. Mas você achou? Eu não acho, porque eu acho que o jogador fica fazendo cera no Brasil. Se ficar fazendo cera, sim. Mas fica fazendo cera, Se ficar fazendo cera, sim. Mas você não achou que ele fez cera? Claro que não. O primeiro eu achei que ele fez cera. Cara, nós estamos com 43 do primeiro tempo, o Santos melhor no jogo.
está no ataque, tem apenas uma jogadinha ensaiada que ele troca e entra o Vitor Bueno. Como é que você vai fazer cera no lance desse? Isso aí, e outra coisa, teve um monte de lance de porrada muito maior do Internacional e o tal do Rodrigo Raposo não marcava, só marcava para o lado. Tem muito negócio de prestar serviço. Antigamente os caras davam dinheiro para juiz, agora não, agora é favorecimento de escala e tal. O cara apitou 7 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro desde que ele começou a trabalhar e é aspirante à FIFA. Ou seja, ele não tem capacidade, ele é aspirante à FIFA com 7 jogos. Esse foi o 7, essa porcaria que ele fez. É claro que ele é um cara que presta serviço. Se prestou serviço, foi o que ele fez. O Santos foi ferraram o Santos. Você achou que ferraram o Santos, então? Eu assisti os melhores momentos e vi só o lance do Lucas Lima lá, o amarelo do Lucas Lima. Achei que ele fez cera no primeiro lance. Se você visse as porradas que deram no Santos e não aconteceu nada. Amarelo. Agora, eu acho que os clubes têm que se ferrar. Agora o Décio Goma está gritando, berrando, porque eles aqui reelegem eternamente Marco Paulo de Onero, que coloca o tal do Sérgio Correia, que arma essas coisas aí. Então, ninguém tem, vai reclamar, vai chorar na cama. Mas, por exemplo, tem muito jogador, o Cássio mesmo, o goleiro do Corinthians, ele faz muita cera com o Corinthians. Quando faz cera, tudo bem. Amarelo. Você acha que o Lucas Lima não fez cera? Imagina, quando faz cera, tá tudo bem, não tem nada contra. A regra é a regra. Claro. Agora, o problema é quando o cara cria uma situação para dar cartão. Aí já é demais, né? Agora o Santos vai pegar o Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians que veio da vitória de 3-0 pro Sport, mas eu achei meio enganosa a vitória de 3-0. Totalmente. Jogou bem, tudo. Segundo mereceu tempo. A vitória. O primeiro tempo tomou um varejo. Não existiu o primeiro tempo pro Corinthians, né? Pro Corinthians não, pro Sport sim, né? Quem não assiste o jogo e vê só o placar, acha que o Corinthians... Nossa, Cristóvão ajeitou esse time, ó. Eu achei o jogo bom, tudo, mas o Corinthians, segundo tempo, jogou bem. Fez as jogadas do gol, mas deu um pouco de sorte também. Se o Sport tivesse um pouquinho de qualidade, ele teria feito 1 ou 2 gols no primeiro tempo. Não, e aí eu não sei como é que o Corinthians poderia ganhar 3 a 2, 4 a 2, não sei. O jogo, ele é parelho. O jogo é na Vila. O Dorival é muito mais técnico do que o Cristóvão. Com certeza. O Corinthians conseguiu um bom resultado. O Santos vem dessa ferratom. Ficou sem Ricardo Oliveira, ficou sem o Vitor Ferraz, ficou sem o Lucas Lima. Mas ainda assim, jogando na Vila, eu não consigo colocar o Corinthians como favorito. Eu acho difícil, muito difícil o Corinthians. Se o Corinthians conseguir um empate, tá ótimo. Mas tem uma coisa também, né, Flávio? Se o Corinthians vence o Santos, ele abre uma vantagem muito grande pro quinto colocado no G4, né? Aí começa a formar um G4 mais... Só para ver primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Só para ver qual a posição. Não tem condições de ser campeão brasileiro. Eu acho que não. O Corinthians não tem condições. Eu acho que não. Mas agora o Corinthians consegue beliscar ali a Libertadores. E acho que é uma vergonha. Né? Que é, meu Deus do céu. Os outros, porque o Corinthians perdeu todo mundo. Não, perdeu todo mundo. Perdeu o treinador, perdeu a comissão técnica, que ainda está colocou o treinador que todo mundo desconfiava. É sinal de que a coisa está feia. Não fez contratações à altura. Pelo contrário. Aliás, quando o Corinthians aconteceu que ele desmanche novamente, eu falei, nossa, agora tem que torcer para ficar no 8º no lugar ali Corinthians, agora já. Tá vivendo ainda da boa organização que tinha antes. E o título tá lá, né? Palmeiras, Flamengo ali. E Atlético. Acho que os 3 vão brigar até o fim. Também tô achando. São 3 times importantes. O Palmeiras tem um jogo esquisito, né? A gente vai falar. Mas é um jogo esquisito que ele vai pegar o Grêmio, que é um belo de um time. Mas quando ele não tem alguns jogadores cruciais, ele sente muito. O Grêmio. O Grêmio. Quando ele estava sem 3 titulares no jogo contra o Curitiba, e tomou um varejo. Incrivelmente, o Douglas faz uma falta grande no Grêmio também, né? Douglas que arma aquele time bem, né? Douglas, isso que já tá mais velho. Sim. Não, e faltou o Wallace. Toma uma breja assim, adoidado, dá quase de uma cervejinha o Douglas. Então o negócio, todo jogador bom tem essas coisas. Jogador, eu não conheço nenhum jogador bom. Jogador bom. Outro dia um cara do 15 de Piracicaba falou que tem muito jogador de igreja, que começaram a rezar muito, a coisa parou de funcionar no futebol. Futebol brasileiro sempre foi de cachaceiro, de cara da noite. Não estou defendendo, estou dando uma informação. Os grandes jogadores do Brasil gostavam de noite, eram cachaceiros, era tudo, sabe, tudo largado. Vários. Não tem nenhum, único anjinho. O Pelé não bebia. O único anjinho que... Tu vai falar pra nós aí? Não sei, eu nunca bebia, não bebo do Pelé, pô. Do Pelé, cara, você é do Pelé. Ele é agitadinho, né? É agitadinho, mas ele falam que não bebia muito. Não, tô falando de beber, pode fazer um monte de coisa. O único anjinho do futebol brasileiro que foi o melhor do mundo foi o Kaká. Mesmo assim já não é mais anjo, já tá uma pegada aí. Já tem até boteco. Vamos dar uma lida aqui, ó. Olha, Flávio, tem bastante mensagem no novo vídeo agora. Opa, é o novo, aquele antigo já era. É o Pedro Henrique Fernandes, manda um salve pra você, Pedro. Daiane vai Corinthians. Denise está falando que o Santos está em crise. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu peixe? A Denise Valdir. Não está em crise, não, né? O Santos não está mal. O coitado do Santos não consegue jogar com o time dele. Ou a seleção pega, o juiz tira. É verdade. Difícil pra caramba. Perdeu muito o Lucas Lima, agora o Gabigol foi embora pro Internacional. E na tal da seleção lá, a seleção
não sei o quê, os caras tiram o jogador dos caras pra caramba. Ah, ganhou o ouro, pô. Agora vai. Caramba. Agora vai. Jackson Leandro, aqui um abraço, Jackson. Wagner, que já estava semana passada, zoando o Palmeiras para variar aqui, né? Ou o Marco Aurélio Assis está fazendo a pergunta da Lusa, que corre o risco de fechar as portas. Isso é verdade, a Lusa tá mal, o Marcos Aurélio Assis Leite. Bem lembrado, Marcos, a Lusa que vai para Série D, cara. A Lusa também vendeu aquilo lá, né? Merece. Ah, merece, mas não foi a diretoria passada que fez isso? Amigo, O cara começou a fundar o time todo. O cara que estava lá foi eleito por eles. Não, e outra coisa, se tem uma nova razão. diretoria, por que ela não foi atrás do negócio? Qual é? Eles estão processando o Manuel da Lupa? Também não consegui entender. Ninguém Já foi faz provado nada. aí, parece Ninguém que já faz nada. foi vendido aí. Todo mundo aceitou a situação. Então, dane-se. A Portuguesa não caiu da primeira para a segunda divisão. Ela deu a vaga para o Fluminense. Como eles não tomaram providência, dane-se, eles ficam todos farinhando o mesmo saco. Não estou sabendo que o Manuel da Lupa está sendo processado. Não. Ficou tudo por isso mesmo. Então, acabou, né? Ninguém falou mais nada, não citou mais no assunto, então já era. Dane-se. Cada um que segura a sua onda. Aqui o Augusto Guto, botou o apelido aqui, né? São Paulo não cai, mas não briga por nada nesse ano no Brasileirão. Talvez sua luta seja para não cair. Ó, a gente já falou do São Paulo aqui. Eu acho que a luta é para não cair, mas eu acho que tem muito time ruim no Brasileiro. São Paulo tá com uma sorte boa. Dois já caíram, o América e o Santa Cruz, que para salvar contrata o Doriva. Olha o Santa Cruz. Para salvar o time, ele contrata o Doriva. Pô, era melhor colocar uma galinha no lugar, pô. Um poste, um tijolo. Gosta do Doriva? O Doriva parece que vai assumir a Ponte Preta agora, né? Ah, vai sim. Duvido, quero ver assumir. Quero ver. Você vai ver a primeira invasão de. Aí eu vou ser invasor de torcida. Falando na Ponte, vai pegar o América lá no Moisés do Carelli. Nossa, que medo. Pô, vai pegar o América, hein? É uma América, mano. América. América, mesmo. Jogo difícil, não gosto desse jogo quando a Ponte joga. A Ponte é louca pra perder pra esses times assim. É verdade. Eu prefiro quando pega time pesado. Ganha do Corinthians. E aí pega essas complica o Palmeiras no Allianz Parque. Aí pega as América aí dá problema. Vai pra festa já, né? Acho que era uma festa. A Ponte acho que ganha, não é possível. Também acho. O Vitor Barros aqui, vamos falar a verdade, o Palmeiras é campeão, Ponte Preta vai brigar pra não cair, olha lá. Olha aqui, ó, o Vitor Barros tá falando. O Vitor Barros vai te catar lá. Porra, Vitor, você tá zoando a Ponte, cara? Que isso? Agora, quem tem o jogo jogo complicado... Mas é pergunta de tonto, não tô chamando de tonto, aqui é de tonto. A gente falou do Grêmio, né? O Grêmio que vai jogar contra o Palmeiras. Jogo complicado pro Palmeiras também, o líder ali. Eu né? acho, mas e o Palmeiras tem que, né? Agora tem que se ligar que tá 3 pontos ali do Flamengo. Forte o Flamengo. É jogo ruim pro Palmeiras, mas jogo ruim pro Grêmio também. É verdade. O Grêmio tá muito pressionado. O Palmeiras ele tem jogado igual dentro e fora de casa. Fora de casa. O que é legal, o que é uma boa. Tá jogando muito bem. Eu acho que o Palmeiras é favorito. Mesmo jogando fora, mesmo sabendo que o Grêmio é uma parada pesada. Eu acho mas eu acho que o Grêmio ele é uma parada pesada, mas não é. O Palmeiras já mostrou que fora de casa em alguns jogos você fala, ah não, esse aí não tem como o Palmeiras ganhar. Vai lá e vê. Esse foi o primeiro time a ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Não, tá encarando bem, tá encarando bem. Acho que o Palmeiras deve conseguir, pelo menos um empate. O empate já tá bom pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras consegue um empate. Eu acho que no mínimo, pra mim, se você pedir um resultado só, eu acho que o Palmeiras ganha. Um resultado só, o Palmeiras vence. Eu acho que o Palmeiras vence também do Grêmio. 2-0 deve ganhar. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o que tem aqui, ó. Você que gosta de história no futebol aí, ó. Livro do Flávio Prado, O Juramento. Olha que bonitinho aqui, ó. Aí tem histórias e histórias. Explica ao pessoal aqui. É o seguinte, isso aqui é o meu primeiro livro de ficção, só que tem 80% de história real. E aí acontece, a ficção é essa, acontece um fenômeno que o cara pode, lá no céu, corrigir as injustiças do futebol. Então você refaz alguns jogos, tipo Brasil e Itália em 82, tipo, o que mais? Da Inglaterra, você falou também. A Copa de 50, você refaz. Aí você vai refazendo. Mas como se fosse certo o negócio. E aí você vai corrigindo as injustiças do futebol. Aí chega uma hora que vai corrigir 50. 50, o Barbosa era o goleiro do Brasil e o dono do poder é o Didier. Foi o cara que fez o gol. Aí você acha que você consegue mudar a história? Para ele conceder a justiça ao Barbosa, ele tem que tirar dos companheiros dele o título da seleção do Uruguai. Então a trama vai para ela, tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. Tem a história do Torino, do avião que caiu do Torino. Tem bastante coisa legal. Que legal, gente. Tem o Johan Cruyff. Os personagens do livro são Cruyff, Sócrates, Barbosa. Nome fraco, né? Rinos Mitchell, Tele Santana. Esses são os caras que... Os caras que entendem um pouquinho, né, de futebol. E como eu convivi muito com esses caras, eu conto muita coisa real. 80% do livro é de história e 20% de história. Nós vamos lançar esse livro no próximo dia 19,
aqui do lado da Gazeta, no Clube Holmes, Paulista 735, a partir das 7 da noite. Se você puder dar uma chegadinha. Dia 19, hein, pessoal? Você vai gostar. Eu vou estar lá com certeza, Flávio. Beleza. Parabéns pelo livro, hein? Esse foi o live de hoje com Flávio Prado, pessoal. Um abraço.